Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo alguns exercícios de lógica de programação. Eu vou resolver esses exercícios inicialmente em Python, fortalecer um pouco com alguns conceitos de lógica e também de funções e ferramentas da linguagem. Então eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. Eu fiz uma pastinha para a gente colocar esses exercícios Python, e eu vou colocar aqui o nosso primeiro exercício. Bom, aqui no VS Code você vem em novo arquivo. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo de ex01.py. Sempre o ponto aqui da linguagem que você vai usar. No caso, como a gente está usando Python, a gente vai colocar .py, mas poderia ser .java, poderia ser .kotlin, enfim, .kt, né? Como a gente está usando Python, .py. Nosso primeiro exercício é o seguinte. Eu vou comentar aqui, só para não ficar aqui no código. Aliás, comentar aqui no VS Code, o atalho para você comentar, vai selecionar o texto que você quer comentar e apertar as teclas Ctrl e ponto e vírgula, né? É o atalho para você fazer um comentário. Então o desafio é o seguinte: crie um programa que leia 4 notas de um aluno, apresente o resultado de acordo com a média das notas. Se a média for maior ou igual a 8,5, o aluno está aprovado. Se a média for menor que 8,5 e maior que 6, o aluno está em exame. E se a média for menor ou igual a 6, o aluno está retido. Bom, primeiramente, a gente tem que trabalhar com cada informação separadamente que o enunciado nos dá. Então, cria um programa que leia 4 notas de um aluno. Então, ele quer que a gente leia primeiro 4 notas de um aluno. Como que a gente faz isso? Como que a gente pede para o usuário inserir algum dado no sistema? Bom, para isso a gente utiliza o input. O input é quem vai receber algum dado dentro do console, né? Aqui no nosso código. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui N1, certo? Que vai ser a nota 1. Vai colocar nota 1, fica melhor de entender. Nota 1. E para a gente receber o valor dessa nota, a gente vai usar o input. Só que usar somente o input não vai ser muito interessante para a gente. Por quê? Uma nota, no caso a gente está vendo aqui 6,5, 8,5, 6, a gente já viu que tem números quebrados dentro de uma média. Então não é um número inteiro, também não é uma palavra, porque a gente vai fazer cálculos com esse dado. É um número decimal. E como que a gente define que o usuário tem que colocar um número decimal aqui no Python? A gente vai usar o tipo de dado float. O float nada mais é do que você usar números com números decimais, né, para você receber aqui no seu programa. Float vai vir antes de input. Aqui float, sempre que você usar, se fosse int, por exemplo, você também escreveria da mesma forma, int, abre e fecha parênteses. Sempre que você for definir uma estrutura de dados, um tipo de dado, ele vai ser declarado assim. Então a gente vai colocar aqui float, abre e fecha parênteses, e aí sim a gente vai colocar o nosso input. Então, input. E a gente pode colocar aqui uma mensagenzinha dentro desse input. Essa mensagenzinha vai servir apenas como um fim de informar o usuário o que ele precisa colocar, né? Porque se aparecer um input ali do nada, por o usuário colocar alguma coisa, o usuário vai ficar sem entender, né? A pessoa que está usando o programa vai ficar sem entender o que ela precisa colocar. Então a mensagenzinha serve para isso. A gente pode colocar aqui, insira a primeira nota do aluno. Insira a primeira nota do aluno. Então aqui o usuário vai colocar a primeira nota. A gente tem que ler 4 notas. Então a gente vai fazer esse processo repetidamente 4 vezes. Vamos criar uma outra variável chamada nota 2. Essa variável vai ser também um float. Float, input. E a gente coloca aqui uma mensagenzinha também.
insira a segunda nota do aluno. Por enquanto a gente não está calculando nada, tá? A gente só está recebendo o dado das notas que a gente precisa calcular. Eu vou até copiar aqui para a gente economizar tempo. Como a gente precisa fazer isso 4 vezes, teria formas mais rápidas de fazer isso, mas só para a gente conseguir reforçar termos lógicos, conceitos lógicos de programação, a gente vai fazer do jeito mais primitivo, né? Fazer uma variável para cada coisa. Nota 3, então a gente vai colocar aqui insira a terceira nota do aluno e insira a quarta nota do aluno, certo? Beleza. Aqui a gente vai pegar as 4 notas do aluno. Vamos rodar isso aqui para ver como que ele aparece. Opa. Bom, voltando, fiz uma pequena pausa aqui. Na hora de execução a gente teve um erro aqui relacionado ao Python. Enfim, esse erro às vezes pode acontecer. Para evitar esse erro, na hora que for executar, a gente vem aqui em executar arquivo do Python. Tá? Para executar, evitar erros de execução que não conseguiu executar o arquivo Python. Enfim, então vamos ver agora oficialmente, né, como que está o nosso código. Insira a primeira nota do aluno. Vamos ver aqui. 5, 3, 6, 10. Aqui ele recebeu, né? A gente pode ver que ele recebeu as notas do aluno. Só que ele não fez nenhum cálculo em cima disso. Claro, a gente vai ter agora que fazer as próximas instruções do que a gente vai fazer com essas notas que ele recebeu. Então vamos voltar lá no nosso enunciado. Fechar aqui o terminal. Vamos voltar lá no nosso enunciado. A gente tem que apresentar o resultado de acordo com a média das notas. Então a gente vai ter que fazer um cálculo de média. Se essa média for maior ou igual a 8,5, o aluno está aprovado. Se a média for menor que 8,5 e maior que 6, ele está de exame. E se a média for menor ou igual a 6, ele está retido. Bom, primeiro a gente precisa então fazer o cálculo de média. Como que a gente pode calcular isso? Vamos fazer uma variável chamada média, que é onde a gente vai colocar o nosso cálculo. Cálculo de média, né? Simples. Vai ser a soma das 4 notas e dividido por 4, né? Que é o número de notas. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Ou seja, somar todas as notas, e eu quero que tudo isso, e por isso que eu vou colocar entre parênteses, eu quero que isso aqui, tudo, seja dividido por 4. Quando eu delimito por parênteses, o que eu estou falando para o programa? Assim como na matemática, você vai solucionar isso aqui primeiro, ou seja, a soma das notas, para depois dividir por 4. Certo? Continuando. Indo para a nossa estrutura de condição, né? Se você for ver aqui no nosso enunciado, se a média for maior ou igual a 8,5, se média menor que 8,5, se média... Para a gente fazer essas condições em um algoritmo, a gente tem uma estrutura para isso, que é o if-else. Então, if-else é o se ou se não, né? Traduzindo para o português. O if-else que vai ajudar a gente a definir, olha, se acontecer isso, você mostra isso. Se acontecer tal outra coisa, você mostra isso. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira estrutura de condição. If. Vamos fazer a do aprovado, né? Se a média for maior ou igual a 8,5, o aluno está aprovado. Ou seja, como que a gente vai colocar isso no código? If média maior, símbolo de maior, esse é o símbolo de maior, esse aqui é o símbolo de menor. Ou seja, se média maior, e eu vou colocar o igual, maior ou igual, aqui ficou nessa formatação, mas aí dependendo do seu computador, da fonte que você está usando, pode ficar assim, né, um do lado do outro. Mas é maior ou igual que você vai usar, esse operador de maior ou igual. Se média maior ou igual a 8,5, aí ele vai fazer o que? Ele vai mostrar que o aluno foi aprovado. Então, print aluno aprovado. Fazendo outra estrutura de condição. Quando a gente vai fazer outra estrutura de condição, a gente utiliza o elif. A gente não vai fazer outro if aqui. Para o nosso código ficar mais organizado, mais conciso, a gente coloca um elif, ou seja, a gente tem o nosso primeiro if, e o elif é, caso isso aqui não satisfazer, tem outra condição que eu quero analisar. Então vai, elif
Agora para exame. O exame vai ser se a média for menor que 8,5 e maior que 6. Então, elif média menor que 8,5 and, né? Em algumas linguagens a gente utiliza os dois e's comerciais. Aqui a gente utiliza o AND no Python, né? Para e. Ou seja, se média for menor que 8,5 e maior que 6, aí o aluno ficou de exame. Aqui esqueci de colocar, né? Média maior que 6. Aí o aluno ficou de exame. Então print aluno de exame. E aí a gente tem nossa terceira condição, que se o aluno for retido, né? Como a gente por pensamento lógico, se não for satisfeitas nenhuma dessas condições de exame ou aprovado, a gente sabe que o aluno vai ser retido, né? Se nenhuma dessas aqui passar, a gente já sabe que o aluno vai ser retido. Então a gente pode usar aqui o else. A gente não precisa usar mais um elif, né? A gente pode usar o else, que é senão. O else não tem nenhuma condição. O else é só else. Ele é escrito assim. Ele não tem nenhuma condição como o elif ou o if. Ele é só, caso nenhuma dessas sejam satisfeitas, aí você mostra isso aqui. No caso, é que o aluno foi retido. Então, print. Aluno retido. Certo? Assim que ficou a nossa estrutura condicional. Vamos ver isso aqui como está rodando. Insira a primeira nota do aluno, vou colocar 5. Vou colocar as mesmas notas que a gente tentou na outra execução. 3, 6, 10. Aluno retido. Então a nossa média aqui passou por, né, não passou por nenhuma, então o aluno foi retido. Vamos fazer uma média maior, por exemplo, com notas maiores, para ver se o aluno vai ser aprovado. Então, vamos rodar de novo. Insira a primeira nota do aluno. Vamos aumentar aqui o terminal. Insira a primeira nota do aluno. 10, 9, 8, 7. Aluno aprovado. Agora com as notas maiores, né? E vamos tentar um resultado aqui de aluno retido. 10. Opa, não tinha executado de novo. 6, 5, 10 e 3. Aluno retido ainda. Eu vou tentar mais uma vez aqui para ver se a gente consegue o resultado de aluno em exame. 6, 5, 10 e 4. Aluno de exame. Então aqui deu um resultado de aluno de exame. Bom, essa foi a resolução do nosso primeiro exercício. Exercício bem básico, mas para reforçar as estruturas de condição e também pensamento de lógica de programação.